Olá, boa noite. Que Deus te abençoe de uma forma especial nesse domingo tão lindo. Nossa, quanta saudade que eu estou de vocês. Esse tempo de quarentena só aumenta o desejo de estar com os irmãos. Deus sabe o quanto eu amo essa igreja, Deus sabe o quanto eu amo os irmãos e irmãs que passam por esses bancos que agora estão vazios, mas em nome de Jesus, logo mais eles vão estar preenchidos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Se você pode, compartilhe essa live, chama alguém para assistir, seja um evangelista nesse momento e que Deus te abençoe muito, toda a sua casa. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um domingo. Te agradecemos por mais uma semana, Senhor. Te agradecemos porque a Tua mão poderosa tem nos sustentado. Deus, eu quero te agradecer de forma especial por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Eu oro, Deus, para que cada lar nesse momento seja atingido de uma forma transformadora pela presença, Pai, maravilhosa do Senhor. Que ninguém se sinta sozinho, ninguém se sinta triste, ninguém se sinta desesperado, ninguém se sinta agoniado. Que o Senhor venha renovar as nossas forças. Nós oramos clamando por alegria, nós oramos clamando por paz, nós oramos clamando por serenidade, e nós oramos clamando para que os céus estejam abertos, para que a Tua glória se revele, para que todo joelho se dobre aonde estiver, para que toda mão se erga aonde estiver, e que para que cada língua, Deus, confesse que Jesus é o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa reunião. Eu peço para que cada canção aqui ministrada seja como uma oferta suave, que chega ao Senhor e é recebida com alegria. Muito obrigado, Pai, pela grata oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e minhas irmãs. Cuida de Belo Horizonte, cuida do Brasil nesse momento tão delicado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado por esse louvor. Fique à vontade, tamo junto. Boa noite. Que nessa noite o Senhor fale ao seu coração através desse louvor, da palavra, desse culto. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo na casa de cada um que tem nos assistido nesse momento. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo. Será que aí na sua casa você pode adorar o Senhor com toda a intensidade que tem no seu coração? Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Que saudade de estar aqui com a igreja. Que saudade. Eu tenho certeza também que você também está com saudade. Então, aí na sua casa, adore com todo o seu coração aquele que merece todo louvor e toda adoração. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Diga para Ele. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Diga, ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é, nome
Ele é maior. Oh! Ei! Escute isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Ei, pois ressuscitaste, vivo está. Diga pra ele: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O quê? És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei, tu é glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Poderoso é o nome daquele que morreu naquela cruz por amor à minha vida e por amor à sua vida. Ele é poderoso, Ele é maior que todas as dificuldades. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Toca nas nossas vidas nessa noite, Jesus, em cada um que tem assistido essa live, Pai. Em nome de Jesus, porque só nos teus braços que nós encontramos o verdadeiro descanso. Você pode dizer comigo? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Diga aí na sua casa: seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, diga, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. E Ele te guarda nessa noite, meu irmão. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Oh, Jesus, meu descanso é em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga pra Ele: recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, Jesus, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, creia nisso, Ele é o seu descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Tu és, ó Deus, aquele que conserva todo aquele que tem o coração em ti. Tu és aquele Deus que dá-nos a paz que esse mundo não nos dá. A paz, ó Pai, que vai além do nosso entendimento humano. Nosso entendimento, ó Pai, tão carregado de más notícias, Pai, cercados de aflições, de medo, de angústia, até mesmo, ó Pai, o desespero pelo amanhã, tão carregado de ansiedade. Mas nós podemos ouvir o convite dos céus nos convidando a descansar em Ti, Senhor, a depositar aos Seus pés toda a nossa ansiedade, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós. E nós aqui temos cantado, levantado o nome de Jesus, esse nome que é a nossa bandeira, esse nome que é a torre forte para a qual nós convidamos e vamos para ela. E todo aquele que vai para essa bandeira, todo aquele que corre para essa torre forte, ele se encontra em lugar de segurança. E é nesse lugar de segurança que nós cantamos, que é em Teus braços, ó Deus. Não é na força humana, não é o que podemos fazer, mas é nesse nome que nós podemos descansar. É nesse nome que nós queremos levantar cada vez mais alto. Levantar cada vez mais alto. É esse nome que nos cura, é esse nome que nos salva, é esse nome que tem salvado a nossa alma, tem nos resgatado, Senhor, até mesmo de nós. Então nós oramos, Senhor, apresentamos a Ti cada casa, cada um que esteja aqui nos assistindo, Senhor, que as Tuas mãos, que a Tua paz invada essa casa, que o Senhor enche esses lares da Tua paz, que o Senhor enche esses lares, ó Pai, do Teu amor, do Teu zelo, que cada um, ó Pai, que tem confiado em Ti e tem feito, Senhor, a sua bandeira, possa ver as Tuas mãos poderosas, o guardando, o livrando e o provendo. Guarde todo aquele, ó Pai, que precisa de Ti, ó Pai. Pois todo aquele que clamar o Seu nome, a palavra é clara a dizer que esse encontrará salvação.
e nós descansamos em seus braços, e nós confiamos em Ti, ó Torre forte, ó Deus, a nossa salvação. Tu és que conserva em paz, ó Pai, todo aquele que confessa o Teu nome, todo aquele que guarda o Teu nome, Senhor. É assim nós guardamos e confiamos em Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Anderson. Que saudade de estar aqui com vocês, na nossa igreja. Talvez você ligou agora no período do louvor. Nós já demos início a esse culto, essa reunião que começa às 19 horas. Mas quero convidar você a estar compartilhando o link dessa ministração, desse culto para os demais. Convide mais pessoas, se ajunte aí na sua sala. Nós teremos daqui a pouco a mensagem com o nosso pastor Pedro Vux. E creio que será um momento maravilhoso e bom para estarmos juntos. Quero dar alguns avisos para vocês. Nós continuamos com as nossas reuniões online. Nós temos o nosso GC. Você que faz parte de algum GC, estamos tendo as nossas reuniões online. Procure seu líder. Nós estamos tendo essa reunião pelo Zoom. E você pode estar, por meio do seu líder, tendo o link, o acesso. E não fique de fora. Também às quintas-feiras estamos tendo o Inside, que é o ensino. É o departamento de ensino aqui da igreja, que estamos dando um Inside, que é o aprofundamento. Estamos aprofundando o livro de Gênesis. Você que tem mesmo curiosidade, interesse em saber sobre Gênesis, também estamos no Zoom, no aplicativo Zoom. O link ele está ali no nosso perfil do ensino. Só seguir, que é @ensino_svs, e lá você vai ter toda quinta-feira à disposição. E você também que quer fazer parte conosco por meio do ensino, que é meio do início ou transferência, nós estamos tendo as aulas normalmente aos domingos, mas também online. Procure a gente, vai aparecer para você aí os links da igreja, você entra em contato com a gente para você ter mais informações. Nós oramos sobre confiar em Deus. Confiamos sobre esse nome forte e poderoso. E nós vamos continuar louvando ao Senhor agora, mas por meio das nossas contribuições, por meio das nossas ofertas, por meio do nosso dízimo. Falar sobre adoração, falar sobre louvar ao Senhor, a palavra na raiz do original dela significa se prostrar, levantar esse nome, embelezar esse nome, engrandecer a esse nome. E continuarmos engrandecendo esse nome também é por meio das nossas ações, por meio dos nossos atos. Entregar ao Senhor nossos recursos, continuar contribuindo ao Senhor para que essa obra, esse trabalho continue de pé, se mantendo de pé. É necessário que nós continuemos com essa adoração também por meio das nossas finanças. E nunca foi tão preciso meditarmos sobre salmos. E um dos salmos tão maravilhosos é o Salmo 23, que todos nós conhecemos. É um salmo onde que retrata a figura do Deus Todo-Poderoso, na figura de um pastor palestino, de um pastor que cuida do seu rebanho. E a nossa imagem ali representada é por meio de uma ovelha, um animal domesticável, um animal ali que cheio das suas dependências, cheio das suas privações, limitações. E nunca foi tão clara as nossas limitações e privações como nesse tempo. E nesse período onde que nós nos apresentamos como essa ovelha domesticável, totalmente frágil, nós também encontramos a figura de um pastor. E o salmo vai começar assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto muitas vezes foi abraçado por um discurso totalmente materialista, totalmente triunfalista, onde que o foco ali estava totalmente no ganho, no que nada me faltará. Mas na verdade esse texto nos fala sobre a suficiência dessa relação. A suficiência de Deus não está no ato simplesmente do que Ele provê, mas sim na relação que nós temos com o pastor, que é presente em todos os momentos das nossas vidas. Em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, nós não temos muitas certezas, muitas dúvidas surgem, muitas pessoas querem dar respostas, querem falar, querem trazer afirmações, mas uma coisa que nós temos é a dúvida. Mas a única certeza que nós temos é o que o nosso pastor, ele está perto de nós. Nós somos o povo que somos acompanhados pelo nosso Deus. Temos tantas privações, tantas dificuldades, mas a certeza é certa. Nós somos homens e mulheres que andamos acompanhados pelo nosso Deus. E o Senhor, Ele é o nosso pastor. É Ele que vai nos guiando pelo vale da sombra da morte. É Ele que nos leva ali pelo oásis do deserto. Ele que vai nos guiando. A sua vara e o seu cajado nos consola. A vara e o cajado ele servia como sinal. Em meio à noite escura, onde a ovelha não conseguia contemplar o pastor, aonde ela não via até mesmo o pastor, porque ela estava cega ali, ela estava obscura, sua visão estava ali obstruída, ela não conseguia enxergar. Mas pelo bater da vara do cajado e nas pedras, no caminhar, ela sabia que o pastor estava perto. Mesmo você não vendo, mesmo as coisas sendo cortadas de você, você passando por grandes privações, a certeza que nós temos é que o pastor está perto. Mesmo você não vendo, a sua vara e o seu cajado nos consolam e nos guiam.
E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é a afirmação que nós temos. Eu não temo mal algum, não porque as coisas não estão acontecendo, não porque a minha fé me rouba e me retira do meio da dor, não. Eu sou obrigado a sentir sim a dor. Eu passo por privações, eu sinto as privações, eu sinto o luto, eu sinto as tristezas de família que estão se perdendo. A minha fé não é cega, mas a minha fé me faz ver que o Senhor está comigo em minha noite escura, e nele eu posso confiar. E é nessa confiança que eu convido você, meu irmão, a continuar depositando a sua confiança nele, e continuar também depositando aqui a sua confiança na obra que ele tem feito por meio dessa comunidade. Nós temos tantos ministérios, tantos departamentos que precisam da sua contribuição. Eu não vou falar para você que se você não depositar, se você não dizimar, o Senhor vai vir um migrador, devorador. Não é esse discurso, não é sobre isso que estamos falando. Mas estamos falando sobre a igreja a qual o Senhor também fez você parte, fez você membro. E que temos algumas privações, e que é por meio da sua ajuda, por meio da minha ajuda, que esse ministério e a palavra do Senhor é ampliada e entregue a todos. Então nós temos, a nossa forma de contribuir é por meio de transferência. Vai aparecer aí para você as nossas contas, e eu peço que você envie o comprovante para o endereço que vai aparecer aí, para o nosso e-mail. Não para controle de quem vai dar ou quem não vai dar, não. Apenas para algo administrativo mesmo. Mas que você fique em paz e que você saiba que o Senhor está conosco. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos por tudo que o Senhor é. Te agradecemos por cada dízimo e cada oferta, Pai, pela fidelidade do teu povo. Te agradecemos pelo teu abraço, Pai, que extrapola os nossos abraços. Te agradecemos e reconhecemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos te pertence. Em nome de Jesus. Amém.
Que bom que você está nos assistindo nesse domingo. Nós sabemos que são dias onde muitas lives acontecem ao mesmo tempo. Uma disputa pela sua atenção. Mas você é ovelha dessa casa e nada mais coerente do que estar nessa casa, ainda que de forma digital. O desejo do meu coração é para que a palavra que Deus trouxe ao meu coração encontre o seu coração. A verdade é que os cultos feitos dessa forma, eles nunca vão substituir aquelas reuniões onde nós nos encontrávamos, onde nós conversávamos, sorríamos e até mesmo nos confrontávamos em algumas situações. Isso tudo faz parte do processo de Deus para a nossa vida. Mas nos dias que nós estamos vivendo, graças à misericórdia de Deus, homens e mulheres têm se levantado fazendo bom uso da tecnologia, operando câmeras, operando situações de transmissão digital. Louvado seja Deus por essas vidas e louvado seja Deus pela tecnologia que está na sua casa e pela acessibilidade que você usufrui para nos assistir nesse momento. Hoje eu quero conversar com você sobre a importância do diálogo. Talvez você não tenha pensado sobre o que de fato é um diálogo. Talvez você seja uma pessoa mais inclinada ao diálogo. Talvez você busque o diálogo, talvez você fuja do diálogo. E talvez nesses dias tão delicados você tenha sido obrigado ou obrigada a se envolver em diálogos aonde você não se envolveria naturalmente. Fato é que a condição de conversar, a condição de ouvir e ser ouvido, é uma condição inerente à natureza humana. O ser humano, ele nasce para se comunicar. O ser humano, ele tem uma capacidade muito única, uma capacidade plural de se comunicar. Os cachorros podem se comunicar entre si, os elefantes podem se comunicar entre si, as baleias se comunicam entre si, no fundo do oceano, os golfinhos se comunicam, enfim, a natureza tem uma forma de se comunicar, mas o ser humano tem uma forma dele, é uma forma audível, é uma forma entendível, é uma forma onde nós nos expressamos e aonde nós estamos sendo alvo, às vezes, de condições que só podem ser expressas por uma entonação, por uma colocação diferente de uma palavra, por uma frase, ou até mesmo pelo silêncio. Certa vez eu conversava com um rapaz e eu disse para ele, olha, você se comunica muito bem. Ele falou, mas eu fico a maior parte do tempo em silêncio, pastor. Eu disse, é por isso mesmo. Por isso que você é um bom comunicador, porque o silêncio bem utilizado também é uma forma de comunicar. Então, nós precisamos aceitar que a comunicação, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso crescimento, ela faz parte da nossa construção, do nosso progresso social. E a Bíblia, ela nos mostra a importância de valorizarmos a existência e de, mais do que valorizar, trabalhar para manter a saúde de um diálogo efetivo. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. A partir do versículo 31. Essa é a história de José, que você conhece. Mas hoje quero falar da história de José a partir de uma outra ótica. Não da ótica do José que cresce de forma profissional, mas do José que é um filho, que tem irmãos e que é alvo de olhares dentro da sua família, e a partir desses olhares, ele se movimenta de uma forma e os irmãos se movimentam de outra forma. Hoje eu não vou falar dos sonhos de José, hoje eu não vou falar que José pulou da janela quando a esposa de Potifar quis agarrá-lo, eu não vou falar de José administrando bem os recursos do Egito. Hoje eu vou te falar da importância de um diálogo e vou levar você à conclusão de que a falta de diálogo leva existências ao fundo do poço. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história, esse é o toletode da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a má fama deles.
aqui já mostram um comportamento diferente entre os irmãos. Nesse primeiro momento, a Bíblia relata que Jacó estava aparentemente iniciando um tempo de paz. Ele já não estava fugindo mais do seu irmão, ele não estava mais correndo risco de vida, não estava mais preocupado com a condição que o cercava, repleta de perigo. Jacó está vivendo em uma terra onde ele acreditava que viveria em paz. Às vezes rola muito isso, acontece muito isso. Nós vivemos procurando um local para fugir de problemas, de situações, e de repente parece que chegamos naquele local. E é quase como se levantasse uma bandeira e falasse: é chegado um novo tempo, estamos em paz. Parece que a casa é boa, parece que a terra é boa, parece que a estrutura oferecida é boa, mas no fim das contas o problema não está na geografia, não está na arquitetura, não está no design. O problema está na família, o problema está nas partes que constituem aquele lar. E Jacó acreditava que as coisas estavam certas, porque ele estava oferecendo uma condição boa para os filhos morarem e trabalharem. Só que nessa condição oferecida pelo pai, os filhos já estavam ali demonstrando que a coisa não estava tão bem como parecia estar. Verdade é que o que acontece no coração da família não pode ser para sempre escondido pela beleza da casa e pela condição favorável da terra. Pensa nesse momento, você provavelmente conhece uma pessoa que ela foi morar em um lugar muito bom e a vida daquela pessoa não é como ela queria que fosse, porque existiam problemas que não estavam ligados ao CEP que ela residia antes daquele. Existiam problemas que estão ligados às pessoas que fazem parte daquela residência. E aqui está mostrando, a partir do relato inicial dessa passagem, que o pai tinha um olhar diferente para os filhos, dentro de casa. Que o pai beneficiava mais uns do que outro, e que, diante disso, um se sentia na condição de levar a palavra a respeito dos irmãos para o pai. Aqui começa um primeiro diálogo nessa passagem. Qual diálogo é esse? O diálogo de um filho que assume a condição de ser um mensageiro da má fama dos irmãos. Isso nunca acaba bem. Isso não acaba legal, isso não tem um final feliz. Os irmãos sabiam que José era um linguarudo. Sabiam que José era uma pessoa que não conseguia só ver, ele tinha que contar do que estava vendo. Então, José tinha esse movimento, ele estava vendo o que os irmãos faziam e transmitia para o pai, provavelmente com acréscimos. Você sabe, né? Quando nós transmitimos uma ideia, na maioria das vezes ela vai recebendo acréscimos no caminho até chegar a outro ouvido. Ela começa aqui e aqui ela está de um jeito, aqui ela está de outro. Então, acredito que José às vezes viu um irmão fazendo uma coisa e contava para o pai que o irmão fez aquela coisa, mais um monte de outra coisa. E a situação não era boa entre eles. Então, a verdade é que a Bíblia nos diz, após essa passagem, a Bíblia deixa claro que Israel, Jacó, gostava mais de José. Por quê? Porque ele lhe havia nascido em sua velhice. E por essa razão de privilégio, ele manda ser feita uma túnica longa para José. Em algumas versões, essa túnica recebe o nome de túnica principesca. Túnica utilizada por príncipes, autoridades. José recebe. Ele era o irmão muito novo. E era o irmão visivelmente favorecido pelo pai. Percebe como a forma que nós olhamos para as pessoas determina a forma como as pessoas se movimentam? Você já pensou na importância do seu olhar dentro da sua casa? Você já pensou que um olhar mais amoroso para tal pessoa pode fazer com que essa pessoa se mova de uma forma e aquela que não recebeu tal olhar se mova de outra forma? A vida, ela é também regida por olhares.
E esse tipo de olhar que favorece, esse tipo de olhar que distingue, ele eleva uns e diminui outros. Nessa condição, José se sente pomposo, os irmãos se sentem inferiores. Dentro de um lar, quando a fraternidade é rompida, acabou. Acabou. Quando não existe equilíbrio, é muito difícil que exista condição fraterna, condição de amizade, condição de companheirismo. É claro que um pai, às vezes, ele abraça mais um filho, porque aquele filho é mais carinhoso, porém, ele joga mais futebol com o outro, porque o outro gosta mais de futebol. É claro que ele pode brincar com uma filha de uma condição e assistir um seriado com a outra com mais frequência do que com aquela, porque elas gostam de coisas diferentes. Mas no tempo que ele está com eles ou com elas, ainda que fazendo coisas diferentes, ele consegue permitir que todos e todas se sintam amados na mesma condição. Não é fácil. Eu tenho 2 filhos, crianças. E aceitar que um já tem um comportamento diferente do outro, que eles têm brincadeiras em comum, mas eles já têm brincadeiras diferentes, me leva, às vezes, a policiar o meu olhar. Porque, às vezes, a brincadeira que o outro gosta, eu gosto. E a brincadeira que o outro gosta, eu não gosto tanto. Isso é extremamente normal. Mas, quando eu me proponho a entregar para eles a presença, o sorriso, ou a lágrima, é na mesma intensidade. Não existe esse olhar que favorece, esse olhar que faz um se sentir melhor ou pior. Não existe uma roupa, olha, você é o meu preferido. Você é o beneficiado. A minha herança é sua, tudo que eu tenho é seu. Não existe isso, não pode existir isso. Jesus não faz isso. Jesus não tem esse comportamento. A igreja que tem esse comportamento é uma igreja segregadora, é uma igreja marginalizadora, é uma igreja centralizadora, é uma igreja que visa beneficiar pessoas que ela se sente melhor com essas pessoas perto. Por essa razão, nós precisamos entender que, ao colocar uma túnica sobre José, o pai também está errando, porque esse olhar de privilégio agrada um e desagrada outro. E aquela condição que ele acreditava estar entregando, por oferecer casa, terra e trabalho, ela é destruída. Os irmãos tinham um relacionamento, eles tinham um relacionamento, confuso, mas tinham. Caótico, mas tinham. Preocupante, mas tinham. Existia um relacionamento entre eles. Os 12 ali se reuniam. Os 12 ali tinham contato. Provavelmente almoçavam e jantavam juntos. Provavelmente discutiam. Provavelmente conversavam a respeito de alguma coisa. Provavelmente eles trocavam elogios e não elogios. Existia um diálogo entre eles, existia uma conversa entre eles até aqui. Complicada, mas existia. Na nossa vida também é desse jeito. Tem conversa que existe, tem relacionamento que existe, que não é aquela maravilha, mas existe. E às vezes é melhor que exista dessa forma do que não existir. Ainda que não seja o ideal, é claro. Fato é que, ao receber esse benefício paterno, esse destaque familiar, acontece um assassinato. Antes de jogarem José aonde jogarem, nós vamos chegar lá, os irmãos já assassinam, os irmãos já agridem a existência de José. Os irmãos já tiram cor da vida de José. Os irmãos já diminuem José. Os irmãos já colocam José em um local de desprivilégio, um local de luto. Qual local é esse? No versículo 4 do capítulo 37. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. Até aqui eles não odiavam José dessa forma. E ao odiá-lo de uma forma especial, acontece algo terrível. Odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. O que acontece nesse momento é o cessar do diálogo.
José não ouve nem é ouvido. E uma pessoa nessa condição é um morto-vivo. Uma pessoa que não escuta sobre o dia do outro e que não fala do seu dia para outro, é a mesma coisa dessa mesa aqui, ó. Uma pessoa que não conversa para saber se a outra está bem ou mal e não pode falar se está bem ou mal, é igual essa mesa aqui. Uma pessoa que não tem com o que compartilhar tem menos utilidade do que essa mesa. Essa mesa está servindo para colocar a Bíblia. Mas uma pessoa que não pode ser ouvida e que não ouve é uma pessoa sem sentido, sem razão, sem propósito. É um vazio. Os irmãos de José tiram o maior privilégio que existe entre seres humanos, o privilégio de ouvir e ser ouvido. Às vezes, por alguma situação, eu não converso com meus filhos, por 1 minuto que seja, 5 minutos que seja, por 1 hora que seja de castigo. Às vezes o diálogo entre eu e a Pérsia, minha esposa, ele não é tão fluido como naturalmente é, e aquilo já é extremamente dolorido. Às vezes o diálogo com um amigo não está fluindo como já fluiu, e aquilo é preocupante. Agora você imagina você ser alvo de declaradamente pessoas que não querem mais falar com você amigavelmente. Não conseguiam mais falar com ele, não conseguiam mais olhar na face, não conseguiam mais se preocupar, não conseguiam mais ter interesse, não conseguiam mais ver importância. José se transformou em um nada para eles. E o pai viu que a família não existia, porque os filhos não se falavam. Talvez se tivesse existido um diálogo, e eu não estou entrando no campo da suposição, a liberdade escriturística me permite ir por essas terras. Se existisse um diálogo da parte de José, deixando claro para os irmãos, olha, não é que o seu irmão é um príncipe, não é que o seu irmão é isso que vocês estão pensando, acontece que eu era velho, acontece que eu não acreditava, acontece que as coisas estavam caóticas e Deus me deu o seu irmão. E é por isso que eu sou tão apegado, é por isso que eu olho para ele com tanto amor, porque não era para ele existir como vocês existem. Talvez se ele tivesse colocado os filhos e falasse, olha, eu gostaria de entregar uma túnica como essa para todos vocês, mas não é possível, então eu entrego para José por causa disso. Não. Houve falta de diálogo dos irmãos com o pai, porque poderiam ter perguntado também, pai, por quê? Mas aquela condição do olhar já impediu um diálogo de ser bem-sucedido. Já impediu o diálogo de fluir como deve fluir. Já impediu o diálogo de ser como tem que ser. Um diálogo tem que ser esclarecedor. Nos nossos dias, a gente está perdendo a condição de dialogar, sabe por quê? Porque pelo WhatsApp fica mais fácil conversar. Eu precisei voltar a fazer ligações nos tempos recentes. Te falar um negócio, viu? Eu estava desacostumado de ligar para as pessoas. Ficar 25 minutos conversando com uma pessoa, 40 minutos conversando com uma pessoa. Às vezes você manda 69 áudios para aquela pessoa, mas você não consegue conversar com ela 40 minutos ininterruptos. Às vezes confrontando e sendo confrontado. A importância do diálogo, ela nos previne. A importância do diálogo, ela nos antecipa de tragédias como essa, de chegar ao ponto de não querermos mais falar uns com os outros. A minha mãe, ela sempre me disse algo. Quando eu estava me preparando ali, crescendo, né, na adolescência, namorando, e quando eu estava me preparando para casar, ela sempre me disse, filho, resolva as situações antes de dormir. Não durma com problemas não solucionados. Não acorde sem tentar ter resolvidos os problemas no dia que passou. Mas às vezes nós nos calamos e falamos, deixa para lá, não vale a pena, para quê? E aqui, uma família, ela recebe um golpe muito duro. Os irmãos já não se falam. Os irmãos já não se preocupam. Após isso, José tem uma tentativa de reestabelecer o diálogo com os irmãos. Que tentativa é essa? José chama os irmãos para conversar, para dizer que teve um sonho, onde os irmãos se rendiam para ele.
diante dele. Sim, nós sabemos o que aconteceu ao fim de tudo, mas nesse momento foi extremamente complicado para os irmãos. Eles chamam os pais e diz para os pais também algo. O diálogo estava muito confuso. Os irmãos não entendiam como que poderia ser aquilo, não conheciam o coração do irmão, não conheciam o coração do pai. Ninguém descortinou o coração, ninguém abriu a boca para falar do que estava acontecendo até aquele momento. Então, só existia resistência, só existia muralhas entre eles, só existia dor e inimizade. Acontece que os irmãos voltam a fazer o que sempre fizeram. Eles vão trabalhar no campo. O pai vê que José, dessa vez, está mais distante do que sempre esteve dos irmãos. O pai, então, toma a frente, como pai, como responsável pela família, o pai toma a frente. O pai chama José. E o pai manda José reestabelecer a palavra, reestabelecer o diálogo, reestabelecer a sincronia com seus irmãos. No versículo 12, nós já pulamos para o versículo 12 aqui, do mesmo capítulo 37, diz o seguinte: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Não era perto da terra onde eles estavam. Alguns relatos dizem que isso era mais de 50 quilômetros de distância. Israel disse a José: como você sabe, ele sabia do que os irmãos faziam, mas não participava da vida dos irmãos. Estava excluído. Como você sabe, se os irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém? Quero que você vá até lá. Quero que você vá até os seus irmãos. É uma ordem. Eu, como pai, eu, como chefe, estou pedindo para que você vá até os seus irmãos. Tem relação que ela só é reestabelecida assim, na marra, na força. Por interferência de Deus, sim, mas de forma dolorosa, de forma inicialmente muito perigosa. Só que o desejo de José era de se reconciliar. O desejo de José era de voltar a ouvir e ser ouvido. Então, o que José faz quando ele recebe a incumbência, quando ele recebe a ordem de ir até os irmãos que estão distantes? Ele diz imediatamente: sim, Senhor, eu vou. É o que está escrito no mesmo versículo 13. José disse: sim, Senhor. Disse-lhe o pai, no versículo 14: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. E traga-me a palavra. E traga-me relatos, como você sempre fez. Mas agora você precisa fazer para reestabelecer, não para manter distâncias. O quanto isso é profundo. O quanto isso é necessário. Reestabelecer diálogos. Retomar a palavra. Retornar olhares. Saber como o outro está. Saber por onde o outro anda. Saber como o outro tem se comportado. Saber como o outro tem agido. Saber como está a face do outro. Nessa noite eu estou te lembrando que é importante conversar com as pessoas. Que é importante reestabelecer os diálogos. Talvez o seu pai não mandou, mas Deus me colocou aqui nessa noite para te lembrar. Vá reestabelecer o diálogo. Vá reestabelecer o diálogo com seu irmão, com seu amigo, com sua amiga, com seu colega, com seu marido, com sua esposa. Vá reestabelecer o diálogo. Vá reestabelecer a palavra. Vá reestabelecer o olhar. Vá reestabelecer o contato emocional entre vocês. Vá fazer isso. Vá trabalhar nessa condição. José vai nessa ideia de trazer notícias dos irmãos. José não sabia por onde os irmãos andavam. José não tinha ideia de onde os irmãos andavam. A Bíblia relata que ele se perdeu
Se perdeu, a Bíblia diz aqui, ó, José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Ele não sabia a trilha que os irmãos seguiam. Isso é muito assustador e, ao mesmo tempo, muito comum. Nós não sabemos por onde andam os nossos, as nossas. Nós não sabemos onde essas pessoas trabalham. Nós não sabemos onde essas pessoas almoçam. Nós não sabemos onde essas pessoas estão. Nós não sabemos do que essas pessoas gostam. Nós não sabemos como essas pessoas, elas pensam. Nós não sabemos como essas pessoas gostam de ir a algum lugar. E nesse sentido, nessa direção, José tem um movimento, que é muito comum também entre nós. José se perdeu, e um homem o encontrou vagueando. Eu estou seguindo os versículos aqui. Já estamos no versículo 15 do capítulo 37. Um homem o encontrou vagueando pelos campos. Ele perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Procuro os meus irmãos. Nesse momento ele abre o coração e diz o que está no coração dele. Encontrar os irmãos que já não estavam tão próximos como já estiveram. Procuro os meus irmãos. Você sabe para onde eles foram? Eles estavam apacentando o rebanho aqui, pelo que eu ouvi dizer. O homem diz, isso é muito forte, o homem diz: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotar. E José se vê só, de fato, só, de fato, na solidão. Naquele deserto, José se vê sozinho. Os irmãos não deixaram rastros para ele, a não ser esse homem, um desconhecido, que não recebe sequer nome aqui no relato. Às vezes as pessoas sabem mais da vida dos nossos familiares do que da nossa vida mesmo. E nós pegamos informação sobre eles com outras pessoas. Não devia ser assim. Olha, eu não estou te falando isso porque eu vivo isso. Eu tenho uma irmã, ela é 3 anos mais nova do que eu. Nós sempre nos demos muito bem. Eu sei que isso é um privilégio. Posso te dizer que briga, atrito, nós nunca tivemos. Isso não diz respeito à situação de criança. Pegou um brinquedo ali, isso assim. Mas atrito, inimizade, raiva, não. Então, eu também falo de uma condição onde, na minha família, eu e minha irmã sempre foi muito, muito de boa. Mas eu já me comuniquei mal com a minha mãe, e me comuniquei mal com o meu pai, eu me comunico mal com a minha esposa com frequência, me comunico mal com os meus filhos com frequência, eu me comunico mal com você com frequência. Então, eu não estou falando de um lugar de perfeição, não estou falando de um lugar onde eu executo de forma plena tudo isso, não. Estou falando de um local, de um cara, de um pastor, de um servo, de um filho, de uma ovelha, que leu na Bíblia que diálogos são necessários para que exista fraternidade e para que exista crescimento entre as pessoas, para que elas se conheçam. Então, estou te exortando e me exortando a partir da Bíblia, não de uma história, não de um personagem, que poderia ser eu. Eu estou te passando o que eu tenho tentado fazer. Eu estou te passando o que eu vejo famílias bem-sucedidas fazendo. Eu estou te passando o que a Bíblia nos mostra que acontece quando nós não conhecemos os nossos próximos. Talvez você está ouvindo isso e você fala: não tem irmão, não tem mãe, não tem pai, não tem vó, não tem nada. Mas tem alguém que se relaciona com você.
Tem alguém que faz parte da sua vida, tem alguém que compõe o seu ciclo de amizade. Nem que seja uma pessoa. Existe, sim. Existe. E saber por onde essas pessoas andam é importante. Principalmente nesse mundo onde nós nos parecemos com avatares. Eu estou aqui, ao mesmo tempo eu estou em São Paulo, ao mesmo tempo eu estou no Japão, ao mesmo tempo eu estou no Nepal. E às vezes alguém fala assim, olha, você viu o Pedro? Ah, eu não sei onde é que o Pedro está não, mas ele passou por aqui. Eu me lembro uma vez, quando adolescente, eu tive um dia difícil em casa, não complicado, um dia de crise de adolescente. Eu saí para andar no bairro. E eu estava indo para um lugar, e quando eu cheguei naquele lugar, minha mãe já estava lá. Eu já estava me esperando. Eu assustei, falei, que é isso, mãe? Ela falou, eu sabia que você ia vir para cá. Sabia que você viria para cá. As pessoas precisam nos conhecer ao ponto de saber onde nós vamos no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de caos, no momento de confusão. Mas isso só acontece se as pessoas estão dispostas a olharem e nos entenderem com as nossas imperfeições. Eu era imperfeito, sou imperfeito, ela também. Mas esse movimento, que já tem mais de uma década, me marcou. Mas é um movimento que o próprio Cristo fez, faz e fará continuamente na nossa vida. Nós não podemos nos esconder, porque esse Deus, mais do que José, mais do que Jacó, esse Deus é quem toma a iniciativa de retomar o diálogo. Foi assim com Adão e Eva no Éden. Foi assim com o próprio Pedro. Foi assim com o apóstolo Paulo, quando ele chama Paulo e fala, Paulo, Saulo, Saulo, Saulo. O próprio Deus toma a iniciativa da palavra. E a Bíblia nos mostra já em Gênesis que tomar a iniciativa da palavra é importante para que não existam tragédias entre nós. Para que não exista destruição em nossas vidas. José anda mais um pouco, ele encontra os irmãos. Só que os irmãos não sabiam, os irmãos falaram, lá veio o fofoqueiro mais uma vez, lá veio o linguarudo mais uma vez, saiu lá do fundão para nos achar aqui, para levar notícia para o nosso pai, para acabar com a nossa vida, para contar da nossa má fama. Nós estamos a quilômetros de distância desse cara e ele nos achou. Nós não sabemos o que ele quer fazer. Sabe por que eles não sabiam? Porque eles não se comunicavam. E quando a gente não sabe o motivo do outro vir, nós sempre achamos que o outro vem para nos destruir. A pessoa que tem medo é desse jeito. Sabe uma pessoa que tem medo? Você chama o nome dele e fala assim, José, João. Aquela pessoa assusta. Às vezes é para você dar um bolo para aquela pessoa. Às vezes é para você entregar um Big Mac, uma batata frita. Talvez para você dar uma viagem para aquela pessoa. Você fala, Tiago, vem cá. O Tiago não vem. Tem medo, ele não sabe. Não sabe do seu coração. Não sabe o que você carrega. Os irmãos viram José chegando e falaram, lá vem mais uma vez. Tá doido. Cara não some. Cara chato. Joado. Lá vem mais uma vez o sonhador. Lá vem mais uma vez aquele que diz. Ele deve estar achando que nós vamos nos curvar aqui agora. Não, mas nós vamos matar ele. Nós vamos acabar com ele. Os irmãos conversavam entre si, mas não conversavam com José. Eles não deram a oportunidade de José se explicar e falar, olha, calma. O pai que me mandou. O pai quer saber como vocês estão. O pai quer que a gente volte a conversar. O pai quer que a gente se reconcilie. Quer que a gente volte para casa junto. Calma aí, eu não vim brigar. Eu não vim contar mais notícias. Calma. Tira esse olhar de ódio. Eu não vim aqui porque eu odeio vocês. Não é isso. Eu venho aqui porque eu estou procurando vocês. Eu me perdi, eu procurei, agora eu achei vocês. Mas os irmãos não sabiam desse interesse da reconciliação. Não existia diálogo, eles não falavam mais amigavelmente entre si. E de uma vez só, quando ele chega perto,
quando ele vem, no versículo 20, está escrito: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Percebe como o coração deles estava impregnado por maus pensamentos. Tira os pensamentos ruins a respeito de outra pessoa agora, em nome de Jesus, do seu coração. Deixa isso para longe, deixa isso para longe. Sabe, uma das estratégias do diabo, uma das várias estratégias do diabo, é deixar a gente com raiva dos outros. E sabe qual que é o maior problema de ter raiva dos outros? A gente só vê coisa ruim nos outros. Não vê nada bom. Só vê coisa ruim. Só vê a mentira, só vê a arrogância, só vê a intolerância, só vê coisa ruim, não vê nada bom. E quando só vê coisa ruim, a gente não ama. E quando a gente não ama, nós não estamos imitando Cristo, mas imitando o inimigo. Ao imitar o inimigo, nós agimos como o inimigo age, roubando, matando e destruindo. Quem age dessa forma não imita Cristo, ok? Quem age dessa forma não se assemelha a Cristo, certo? Quem age dessa forma não está caminhando para ser a noiva perfeita quando Cristo vier buscar a sua igreja. Não vai fazer parte daquele corpo. Não vai usar a coroa da vitória. Não vai cear na Nova Jerusalém. Não vai. É a Bíblia que nos diz, não sou eu. É a Bíblia que nos diz que quem rouba, quem mata, quem assassina, quem mente, quem maquina o mal para outras pessoas, não vai passar pela porta estreita. Tem uma bagagem grande demais nas costas e não pode passar pela porta estreita para viver as maravilhas de Deus. Hoje, para hoje, o final feliz é a sua reflexão. O final feliz é a sua reflexão. Sabe por quê? Porque aqui eu vou terminar no versículo aonde uma vida acaba no fundo do poço por falta de diálogo. Sem diálogo, vidas, relacionamentos, planos, projetos e tudo mais acabam no fundo do poço. Acabam no fundo do poço. Quando ele chegou, os irmãos lhe arrancaram a túnica longa, aquilo que também incomodava. Percebe? Eles falam dos sonhos e falam da túnica. Algo que incomodou. Tira o que incomoda do seu coração. Fala o que está te incomodando. Chama para conversar. Fala: ô, me incomodou demais, senhor. Deixa eu te falar aqui. Tá doendo, mas estou te falando que não dá para viver mais com isso. Porque eu só estou vendo coisa ruim em você. Faz isso. É difícil, mas é necessário. Quem só fala coisa boa, não entrega só coisa boa. Põe isso na sua cabeça. Confronto e o coração aberto é extremamente necessário. Por fim, os irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Tem muita vida que está indo parar no fundo do poço por falta de diálogo, por falta de conversa, por falta de se importar e de receber importância. O desejo do meu coração é que ao fim dessa quarentena e durante essa quarentena, diálogos sejam retomados, não por curiosidade, mas por necessidade. Por entendermos que o outro e a outra é de extrema importância para a nossa vida. E que nada pode nos afastar dessa condição de nos comunicarmos uns com os outros para a glória de Deus. Nós vamos louvar agora, fecha os teus olhos. Enquanto nós louvamos, ore por essa mensagem, ore por alguma pessoa que Deus colocou no seu coração nesse momento. Que o Senhor Jesus toque poderosamente na sua vida. Ao fim do louvor, vou retornar e nós vamos orar juntos. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando.
Vamos dizer isso mais uma vez. Somos sua herança. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando os céus. Diga! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele me ama, oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga aí na sua casa, diga. Oh, Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me me ama, Ele me ama, Ele me ama, Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado por se comunicar, obrigado por nos ouvir. Obrigado por tudo que és. Nós te agradecemos. Nesse momento, se você, por alguma razão, sente no seu coração que tem que mudar, tem que viver de uma forma diferente, está aparecendo aqui embaixo o número, manda uma mensagem pra gente, a gente quer conversar com você, quer estar próximo, quer te ouvir e falar o que Deus nos pede para falar. Foi muito bom estar com você nesse domingo e que Deus continue te abençoando de uma forma poderosa. Fique em paz, uma boa semana, Deus te abençoe poderosamente.